A gravidez traz inúmeras preocupações biológicas. Como é que tá a saúde dessa mãe? Será que ela vai conseguir passar pelo parto? Como é que tá a saúde desse bebê? Como é que ele está se desenvolvendo? Todos os exames exaustivos que se fazem nesse momento são para verificar exatamente isso. São muitos momentos de apreensão e de cuidado, né? Cuidado para que ela durma, para que ela se alimente, para que ela se exercite, né? Cuidado para que essa gravidez chegue da forma com que a gente imagina. Mas por detrás de toda essa biologia existe uma preocupação psicológica. Se você conhece alguém que está grávida nesse momento, não esquece de compartilhar esse vídeo com ela ou naquele grupo de maternidade que você tem lá no Facebook ou no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz. Ao longo da nossa vida, da nossa existência, a gravidez foi ganhando cada vez mais contornos de um momento mágico, feliz, reluzente, pleno. No entanto, a realidade muitas vezes se mostra diferente disso. E mesmo que a mãe tenha planejado essa gravidez e ela esteja muito feliz com a chegada desse bebê e esse pai também estão todos felizes com isso acontecendo, aquela mãe está primeiro recebendo uma enxurrada de hormônios que deixam tudo muito mais à flor da pele. Mas não só isso, né? Além dessas preocupações biológicas que a gente falou no começo, às vezes a gravidez não é tão legal ou tão confortável, né? Às vezes ela pode estar vomitando ou passando mal, ou algum exame deu algo ruim, ela vai precisar mudar a alimentação, mudar a rotina dela, que são coisas muito desagradáveis. Mas por causa de todo esse contorno de plenitude, esse sofrimento fica cada vez maior, porque é como se ela não pudesse não gostar de estar grávida. É quase como se ela odiasse aquele bebê, só porque talvez naquele momento, seja por um segundo, ou por um mês, ou por dias, ela odiou ficar grávida. E eu sempre digo que a nossa personalidade não é construída somente por mim, mas por todos os nossos antepassados, por todo mundo deu uma partinha de si, não só nossos pais, mas os pais e os pais e os pais desses pais, para construir quem a gente é hoje. E a gravidez, eu acho que é um momento de erupção de toda essa transgeracionalidade, porque é o momento que traz à tona todo esse maternar e essa parentalidade que aconteceu com ela e com essas outras pessoas, as cobranças e as fantasias que ela tem e que essas outras pessoas tiveram, além de ela lembrar como foi para ela ser filha, como foi para ela receber esses cuidados maternos e paternos, né? Então, além das pessoas opinando, fofocando, se metendo onde não devia, e aí eu já vou indicar o vídeo sobre como dizer não, porque isso é uma das primeiras coisas que você precisa aprender quando você tá grávida, é entender que vem à tona muitos desses sentimentos que às vezes você não vai saber nomear. Às vezes você vai falar, nossa, eu tô triste, tô angustiada, e vai ser difícil entender, porque é quase como se todo esse passado, essas fantasias aparecessem aos poucos para você. E por isso que eu acho sempre importante nessa fase sugerir procurar um psicólogo. Além disso, embora seja um momento feliz, a gravidez é um momento de luto. Nossa, Camila, que coisa horrorosa. É um momento de luto pela vida que ela tinha antes, pelo corpo que ela tinha antes, pelo casamento, pelas relações que ela tinha antes. Porque, gente, nada vai ser como era e tudo bem, né? Ah, Camila, você tá falando que o corpo vai ficar horroroso? Não, mas é outro corpo, né? É um corpo que pariu, é um corpo que ela vai olhar e as coisas vão ter outro significado, né? É nesse momento que ela vai ter que abandonar o álcool, alguma saída com os amigos, às vezes algum alimento que ela não vai poder comer, que ela não vai às vezes reconhecer o corpo dela, porque ela não vai poder usar as roupas que ela queria, e vai ser difícil encontrar roupa, e às vezes esse corpo vai doer, esse corpo vai rasgar e vai aparecer estria, celulite onde ela não tinha, né? Então isso é muito triste. Era um corpo que era só dela e ela podia levar ele para onde ela queria, ela podia fazer o que ela quisesse com ele, e agora ela não pode, porque é um corpo para duas pessoas, né? Era um corpo que ela tinha uma intimidade com o marido que agora é outro, né? Que ela não sabe, né? Embora a gente imagine como vai ser esse novo momento, a gente não sabe, né? O quanto que essa liberdade, pelo menos por um tempo, vai ser de uma outra forma. E também, durante tudo isso, é um processo de aceitação desse novo papel. Que lugar eu vou estar como mãe? Quem sou eu como mãe? Quem sou essa nova eu? Bom, e a realidade não dá trégua, né? Então, a vida antes da gravidez, imagino que não era um mar de rosas, né? A maioria das pessoas enfrentam
problemas e dificuldades, talvez não o tempo todo, mas de vez em quando. E não é porque acontece a bênção da gravidez, a plenitude, que problemas param de acontecer, né? Ainda mais porque a gente tá dizendo aí de 10 meses, de 9 meses completos, né? Porque as pessoas acham que é o começo dos 9, não é. Então, quando a gente tá dizendo deste tempo, desse longo tempo, é impossível você ficar imune às dificuldades da realidade, né? Então, às vezes alguém perde o emprego, a mãe de alguém morre, acontece um acidente, algo que estava planejado não vai poder acontecer, uma pandemia, sei lá, um monte de coisa vai acontecendo ali, independente de você estar grávida ou não. E isso também é um complicador, porque é quase como se a sua mente quisesse ficar focada só na gravidez, mas o mundo tá batendo na porta falando oi, né? E aí você tem que lidar com mais coisas ainda. E ainda é uma fase completa de medo. Como é ser mãe? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou saber educar? Será que eu vou saber cuidar? Será que eu vou ser responsável? Será que ele vai gostar de mim? Mas acho que também tem os momentos próprios da gravidez, né? O medo do parto, o medo de parir, o medo de amamentar, né? Eu acho que cada um desses momentos que ela vai viver vão trazer um monte de medo. E para esse a dica é sempre estude, pesquise. Aqui a gente tem vários vídeos sobre maternidade, eu prometo que eu vou fazer mais. Então, se vocês quiserem deixar perguntas aqui, assuntos que vocês querem que eu fale, eu vou falar. Então, procure perfis confiáveis, procurem livros, procurem artigos científicos. Nunca olhem uma só fonte, né? A gente tem muito mito, a gente tem muita bobagem sendo falada nessa área, muita coisa antiga. Então, a gente precisa sempre estar nessa busca. Ah, e tem uma dica importante. Acredite no seu instinto, mas não só nele, né? Então, o que significa que você não vai não procurar nada porque você acredita que você nasceu sabendo tudo. É importante você se informar. Mas se algo para você não está confortável, seja o médico, seja no parto, né, o jeito que você está sentada, que você está deitada, ou seja, o jeito que alguém falou com o seu filho, ou uma orientação do pediatra, né? Se você está desconfortável, se você está incomodada, preste bastante atenção nisso. E aí, em meio a isso, se você tiver alguém, você vai ter um marido, um namorado, um parceiro, uma parceira, alguém que, embora esteja participando da gravidez, ele tá de fora, né? Quem tá vivendo tudo é você. E aí é muito difícil, porque você gostaria que ele sentisse exatamente, que ele tivesse com tanto medo, tão confuso, tão receoso quanto você. E ele não tá. Talvez ele esteja até com outras questões, né? Talvez aquilo passe de outras formas por ele, né? Depende dessa outra vivência que ele teve. Mas para a maioria dos pais, né, a paternidade só é real quando existe um bebê, né? Ele pode até depois, mais na gravidez avançada, sentir esse bebê mexer, ele pode ver os batimentos cardíacos, né? Quando vai fazer um exame, mas é uma realidade mais distante para ele do que é para você, né? Ainda mais esse começo da maternidade, que as funções de amamentar fazem com que esse parceiro também fique um pouco de lado. E aí uma dica que eu sempre dou para as mães é que tudo que a gente está falando de estudo, o pai seja convidado a fazer. Claro que a maioria dos pais não vai assistir uma live de 1 hora, não vai ler um livro de 500 páginas sobre parto ou sobre educação. Mas você pode ir comentando com ele, olha isso, olha aquilo, olha aquele outro, porque é importante que ele vá recebendo esse lugar. É importante que quando o bebê nasça, esse lugar seja definido para o pai. Então, por exemplo, a fralda é importante, o pai pode trocar banho, gente, pelo amor de Deus, dá pra esses homens dar banho nessas crianças, né? Porque de repente vira uma mãe ursa que não deixa esse pai fazer nada e que depois desautoriza e fala que ele não tá ajudando. Então eu acho que esse momento da gravidez é um momento para negociar esses cuidados. Além disso, é um momento de já planejar e já comunicar quais são as expectativas de casal. Como é que a gente espera que a gente vá conversar, que a gente vá viver como casal, ou até que a gente vá fazer sexo? Como é que a gente imagina isso? Porque a gente, às vezes eu tenho uma expectativa, ele tem outra, e isso pode frustrar. Então é importante que a sua consiga ser um pouco equilibrado. E é importante a gente se lembrar que no final da gravidez e no puerpério, acontece um movimento de que a mulher precisa, como se tivesse as suas
suas percepções um pouco rebaixadas, como se ela regredisse para dentro dela, muito focada nela mesma, não só para conseguir parir, né, poder se abrir para isso, mas também para conseguir se comunicar com esse bebê, para conseguir entender o que ele tá pedindo, poder se conectar com ele. Isso é muito louco. Se vocês quiserem, aos poucos a gente pode fazer um vídeo só sobre puerpério, mas é importante que você saiba que você talvez não esteja tão consciente, tão plena nesses momentos. Algumas mulheres tiram completamente de letra, mas a maioria delas tem dificuldades emocionais que aparecem muito à flor da pele nesses momentos. Claro que eu falei a maioria dos sentimentos, que eu não gosto de usar esse nome, mas sentimentos negativos. Por que de sentimento positivo, felicidade, alegria, uhul? Isso aí é o que todo mundo fala. Mas eu acho que o cuidado com essa mãe é esse acolhimento das fantasias que passam pela cabeça dela, dessas dificuldades. E por isso, de novo, eu vou falar, procura terapia se você puder procurar, para reconstruir esse lugar do feminino, né, da mulher forte que vai parir, que vai cuidar, que vai dar conta das coisas, mas que também tá passando por um momento muito difícil e muito único na vida, que traz à tona muitas coisas que em outros momentos da vida a gente não pensa, a gente não passa. Se você tá grávida nesse momento, sinta um abraço muito carinhoso. E se você tiver alguma dúvida, escreve aqui pra mim. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou. Um beijo e tchau!